chamar o nosso pastor Joésio para as nossas pastorais e dar continuidade ao nosso culto com a sua palavra. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Um bom dia, meus irmãos, meus amigos. Queridos, eu tenho poucas informações agora de manhã, mas são muito importantes para nós. Primeira coisa é que próximo domingo nós teremos uma programação especial do Dia dos Pais, não é? Segundo domingo de agosto. Então, facilitadores da escola bíblica, nós teremos toda a manhã aqui no santuário, tá certo? Então não haverá a escola bíblica, como é de praxe nessas datas, tá certo? Eu tenho dito à irmã Rosália que nós vamos, ano que vem, talvez ajustar isso, pedir a Deus uma orientação, porque eu particularmente fico aflito quando a gente não tem um momento de escola bíblica. Tá tão gostoso, né? Mas é também importante fazer menção dessas datas festivas. É o momento de trazer uma palavra para o Dia dos Pais, como aconteceu no Dia das Mães, não é? E com tantas situações que nós precisamos trazer uma palavra específica, direcionada. Então nós, próximo domingo, estaremos todos juntos na parte da manhã, tá certo? Aqui para fazer uma celebração, agradecendo a Deus por cada pai, cada homem que está nesta igreja e em todo o mundo, na verdade, sobre toda a terra. Tá bom assim? Então estaremos juntos aqui no próximo domingo. Uma outra coisa é lembrar os irmãos do nosso retiro matrimonial, nosso rema, que acontece de 23 a 25 agora de agosto, tá certo? Então orem verdadeiramente por esse momento, onde as famílias estarão sendo representadas pelos cônjuges ali no Hotel Orange, em Itamaracá, e estará conosco trazendo a mensagem naqueles dias o pastor Marcelo França, da Igreja Batista Zona Sul, em Natal, tá certo? Precisamos muito da graça de Deus sobre aquele homem e sobre cada casal que estará ali, para que esteja com o coração aberto, com a mente aberta para o que Deus quer falar para nós nesses dias. Então orem pelo rema, pelo retiro matrimonial, tá certo? Uma outra coisa que eu quero já a partir de hoje começar a lembrar é o seguinte: vocês sabem que nós agora no mês de junho, no mês de maio, nós trabalhamos o nosso retiro de juventude, não é? E foi um momento muito especial para nós, foi o pontapé inicial de uma nova formatação desse ministério. Então, nós decidimos juntos, adolescentes e jovens, nós temos agora um grupo de juventude, tá certo? Vamos ter em dados momentos isso segmentado, adolescentes e jovens, mas vamos ter o nosso grande encontro a partir do mês de agosto, tá certo? Todo último sábado. Então, último sábado começamos novamente aquele grande encontro de jovens e adolescentes, o antigamente chamado de culto da juventude, hoje estamos chamando de espaço conectado, tá bom? Então, baseado no que nós experimentamos no retiro de juventude, que foi o retiro Conectados, então a partir de agora os nossos espaços nós estaremos fazendo aqui ao lado, tá certo? Esse espaço está sendo todo preparado, vai ter um momento muito bonito aqui, com coreografia, teatro, música, palavra, tudo aqui do lado para a juventude, tá certo? Então preparem-se, jovens, vocês que já estão acompanhando nas classes da escola bíblica, vocês já estão entendendo como estamos caminhando, porque vocês estão construindo a juventude, são vocês que estão dizendo exatamente como nós vamos caminhar, pedindo a Deus sabedoria para isso, tá bom? Então, todos os jovens e adolescentes, último sábado desse mês, nós estaremos juntos aqui para celebrar aqui no Espaço Conectado, tá bom? E a gente vai começar com o nosso culto de juventude. É um momento muito gostoso, muito bonito.
E eu quero convidar você, pai, você, mãe, a estimular o seu filho, adolescente, jovem, a estar conosco aqui, tá bom? Então estimule mesmo ele, traga ele aqui. Se não tiver condução, traga ele aqui, tá certo? Para que ele possa começar a participar conosco desse espaço. Algo gostoso, que eu sei que Deus vai falar o coração de cada jovem, de cada adolescente. E agregado a esse trabalho de juventude, estamos com as Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, trabalhando a todo vapor, tá certo? Ontem, mais tarde o Jônio vai falar sobre isso, mas tivemos um encontrão ali no acampamento da Igreja Batista do Cordeiro, ali em Paulista, e tiveram mais de 140, quase 150 pessoas envolvidas em uma mini Olimpíada de Embaixadores do Rei. E agora a ideia é que isso aconteça com as mensageiras, isso aconteça de forma mista, embaixadores e mensageiras. Então imagine o que é que está acontecendo aí, tá? Um negócio bacana que Deus está fazendo com a juventude da igreja, tá certo assim? Então, último sábado desse mês, dia 31, estaremos aqui no Espaço Conectado, e pai e mãe, traga seus filhos, tá bom? A partir de adolescente, a partir de 13 anos incompletos, você pode trazer o seu filho para cá, porque ele vai ter um espaço muito especial, tá bom? Tivemos também durante essa semana algumas visitas que estamos fazendo aos nossos irmãos, aqueles que estão se recuperando de alguma enfermidade, aqueles que não podem vir à igreja. E essa semana nós tivemos com a irmã Miriam, está se recuperando bem. Os irmãos sabem que ela sofreu uma queda, não é? E fraturou a cabeça do fêmur, mas fez a cirurgia e graças a Deus está se recuperando bem em casa. Tivemos também lá com o irmão Lutério, que também sofreu uma queda, mas está recuperando-se, e eu creio que brevemente já estará aqui conosco, talvez até hoje à noite esteja conosco aqui, tá certo? Essa semana teremos outras visitas e estaremos sempre trazendo as informações aos irmãos, tá bom assim? Que o Senhor nos abençoe, e vamos nesse momento ouvir uma canção inspirativa que nos ajude a refletir a respeito do que vamos conversar hoje pela manhã. Estamos estudando nesses dias, domingos pela manhã, o livro ou a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje começamos o capítulo 4 de Filipenses. Então eu quero pedir a Deus que use esse momento, essa canção, para também acalmar nossos corações. Às vezes a gente chega aqui, né? Tão corrido, porque vem de longe, às vezes vem com alguma preocupação na mente, e esse texto tem inclusive a falar com você que chega aqui aflito, né? Esse texto vem falando sobre isso. Então vamos pedir a Deus que nos inspire, que nos acalme e nos dê direção nesse momento de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, e você que nos assiste também, que presta seu culto através das redes sociais, que o Senhor continue abençoando você, continue dirigindo a sua vida, e que esse espaço seja um espaço de grande edificação para você e para a sua família também. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Aleluia! Coisa boa, não é? Ver essa pequenininha e essa grandona celebrando ao Senhor. Mari é reflexo da graça de Deus multiplicada nos dons e talentos, não é? Que coisa boa. Deus te abençoe, Mari, e todas as meninas e meninos que têm colocado o coração diante do Senhor, colocado o coração no altar do Senhor e aprendido e desenvolvido os seus dons e talentos. Mari é uma multi-instrumentista em desenvolvimento que nos alegra muito, muito. Que Papai do Céu nos abençoe sempre. Vimos aqui a Sui, agora há pouco no piano, não é? Mostrando também suas habilidades para a glória de Deus. Que bom! E tantas outras pessoas, crianças e adultos que estão abençoando o povo de Deus com seus dons e talentos. Aleluia! Queridos, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias, ou ligá-las, ou acessá-las, como vocês quiserem. O importante é que seja a Bíblia do Senhor. Agora, de vez em quando, use também essa daqui, que é bom, né? Para que as pessoas possam perceber aonde você vai num domingo pela manhã, aonde você vai numa quarta-feira, não é? Num domingo à noite, as pessoas saberem que você é um cristão confesso. Que bom. Com a equipe do Interagir, nós temos conversado às vezes sobre isso, né? A importância do simbolismo, né? A importância do simbolismo na vida cristã. E isso daqui é um símbolo maravilhoso da vida cristã. A Bíblia Sagrada impressa, ela é um símbolo importante demais para todos nós. É importante que estejamos também caminhando com ela, aonde quer que estejamos, sabe? Nós vivemos em uma época que traz muita tranquilidade para que nós possamos andar com este símbolo da nossa fé livremente. Mas houve uma época sobre essa terra que você não podia andar assim. E em alguns países onde a igreja verdadeiramente ainda é perseguida, pessoas não podem andar ainda com a Bíblia à mostra. Na época de Jesus, ele era combatido o tempo todo, não porque andava com a Bíblia, porque ela não estava compilada da forma que temos hoje. Mas dizer que era cristão, que era discípulo de Jesus, era uma grande dificuldade. Por isso, muitas vezes se usava o símbolo, aquele peixinho que a gente usa até hoje, escrevendo aonde quer que fosse, para ver se alguém também passava próximo e também escrevia o mesmo símbolo, e só assim eu sabia que ele era um cristão como eu, não é? Então, muito acanhado. Hoje nós temos liberdade para andar com a palavra, com a Bíblia escrita, e às vezes não aproveitamos essa oportunidade, não é, filhos? Como é importante. Então, se você puder, sabe, eu sei que você pode, tenha prazer em andar com a sua Bíblia também. É importante, ande com o iPad, eu ando com o iPad, ando com o celular, ando com tudo. Não tem problema, você vai me ver aqui na frente, de vez em quando a Bíblia é aqui, o iPad é aqui. Tá certo? Vou estar com os dois. É importante demais, faça isso, porque isso vai ajudar a outras pessoas a perceberem a graça de Deus e como Ele é importante na sua vida, na rua, aonde você estiver, tá bom? Às vezes você está do lado de alguém que não tem uma Bíblia, e aí você diz assim, olha, na hora de ler um texto bíblico, aí você vai e compartilha o celular, tudo bem, mas você não vai ensinar ele em como utilizar a palavra de Deus. Então senta do lado de alguém e diz, olha, você quer que eu te ajude? E mostra a ele como é que acha o texto. Isso é fundamental, para ele ter o mesmo prazer que você tem, tá bom? São algumas coisas simbolismos que vale a pena a gente manter, não é? Filhos, capítulo 4 da carta aos Filipenses. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te agradeço por esse tempo, dá-nos muita sabedoria, muita graça, ousadia que vem do teu trono, discernimento, para que nós possamos perceber
mais uma vez o Senhor se manifestando, se revelando através da sua palavra, na leitura do texto de agora de manhã. Pai, obrigado porque o Senhor já fez isso em todo esse momento de reunião do teu povo aqui. Continua, é um clamor que eu faço ao Senhor, pela tua misericórdia, faz isso, Pai. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Diz o seguinte, no capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria, coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sínteque é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Que receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O capítulo 4, ele traz para nós algumas verdades que precisam ser mencionadas aqui. Primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, depois de dar a famosa saudação paulina, é que ele diz que no meio daquela igreja, no meio de uma igreja que ele ama muito, que ele encoraja muito, também tem conflitos. Primeira coisa que chama atenção. E eu estava, nesses dias, conversando com um grupo de pessoas e dizendo assim, olha, conflito a gente não tem que ter medo. Conflito é oportunidade para crescer. Conflito é oportunidade para aprender e para crescer. Não tem que ter medo de conflito. Não tem que ter medo de pessoas difíceis. Não tem que ter medo de ser confrontado. Nós temos que aprender com o conflito, aprender com o confronto e ser forjado a cada dia mais parecidos com Jesus. É isso que a gente tem que aprender. E é interessante que Paulo, a primeira coisa que ele faz é nominar pessoas que estão em conflito na igreja. Ele chama Evódia e ele chama Sínteque. Nós não temos no Novo Testamento outras informações a respeito dessas duas pessoas, mas provavelmente são duas mulheres que são importantes na liderança da igreja ali em Filipos. Provavelmente, senão ele não estaria trazendo seus nomes à tona e dizendo, olha, os nomes delas, assim como de Clemente e outras pessoas, estão no livro da vida. Primeira coisa que chama atenção também, um conflito
que onde a gente é confrontado, ou onde a gente confronta, ou onde nós somos muitas vezes levados a gerar tristeza no coração, isso não tira de nós a salvação. Salvação não se perde, tá? Ele diz: o nome delas está no livro da vida. A questão é: o que vocês vão fazer com esse conflito? Vamos trabalhar em cima disso um pouco, diz Paulo. E ele diz: você, meu fiel ajudador, que não aparece aqui o nome desse fiel ajudador, mas provavelmente é Lucas. É uma suposição mais aceita entre os biblistas. E ele diz: você, meu fiel companheiro, ajude elas, porque tanto elas como Clemente e outros caminharam comigo muito bem, e o nome deles está no livro da vida. Ou seja, ensine elas a como resolver o conflito. Ensine elas, ensine a todos que têm dificuldade de se relacionar, de ter relacionamentos saudáveis na igreja, como fazer isso. Ensine. Do mesmo jeito que tem gente difícil, tem gente com habilidade para resolver conflitos. Tem gente que tem sabedoria na palavra, né? A gente observa aqui que ele chama atenção para Síntique e para Evódia, e ele diz assim: eu peço que elas vivam em harmonia. Verso 2: e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, e os seus nomes estão no livro da vida. Grupos pequenos, grupos de crescimento como Casados para Sempre e outros que nós vamos experimentar, lugares como escola bíblica que temos aqui, são todos lugares onde pessoas precisam aprender a se relacionar. Você não está nesse nível quando está aqui, nesse ambiente. Aqui nós estamos mais individualmente ligados ao Senhor e comunitariamente ligados ao Senhor no culto. Mas os nossos relacionamentos interpessoais, eles ainda não são testados a miúde, não são testados ainda de forma tão profunda como em pequenos grupos ou como na própria família. Nós somos chamados, eu e você, filhos, a experimentar a manifestação dos frutos do Espírito. Todos esses, inclusive Paulo menciona alguns deles no final, no verso 8. Nós somos desafiados a colocar em prática isso. Cada um deles. A temperança um com o outro, a forma de falar um com o outro, de enxergar o que o outro está fazendo de uma forma sempre mais saudável, de observar e escutar as palavras de uma forma mais amável, e não sempre de outra forma, como a mais dura, como aquela que quer machucar você. Aprender a doutrinar nossa mente, a manifestar os frutos do Espírito de uma forma que eles nos ajudem a desenvolver relacionamentos saudáveis. Evódia e Síntique, segundo os pesquisadores, dizem: olha, pode ser até referência aqui a duas mulheres que poderiam ocupar uma posição até como diaconisas na igreja, mulheres que eram líderes realmente ali dentro. E a gente não tem menção sobre o que elas discutiam, qual era o ponto de vista delas. Talvez até uma cuidasse de um pequeno grupo em uma casa, uma igreja numa casa, outra igreja em outra casa, e estavam divergindo por pontos de vista até doutrinários ou práticos da vida cristã. Não importa qual o tipo de problema, importa que havia um conflito e precisava ser resolvido. E quando precisamos resolver conflitos, uma das coisas que aprendemos nos primeiros versos é que precisamos aprender a lançar mão de outras pessoas para nos ajudarem. Precisamos ter, primeiro, sabedoria de Deus, permitir que o Espírito Santo nos direcione para resolver aquele conflito. E muitas vezes, quantas vezes eu precisei de terceiras pessoas para nos ajudarem
a resolver aquele problema. O que eu tenho percebido, não é só aqui em Engenho do Meio, filho, onde a gente anda, a igreja que a gente anda, a gente percebe que as pessoas até tentam pedir sabedoria a Deus para resolver. Mas quando estão irados, e você sabe que a ira ela pode chegar ao coração, mas a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. A gente não pode permitir que a ira bloqueie a nossa comunicação com Deus. E quando isso acontece, a gente não escuta Deus. Ele tenta falar conosco, mas a gente está ali com o coração fechado por causa de um relacionamento que está quebrado. E a gente não escuta Deus. E aí Deus às vezes usa pessoas que estão próximas a nós para ajudar a quebrar essa barreira, para Ele poder chegar ao nosso coração. Mas o que eu tenho visto é que muita gente para na primeira alternativa. Procura ouvir Deus, como está irado, não consegue ouvir Deus, e a coisa fica por ali. Guarda o problema, guarda o ressentimento e não resolve aquele problema. Eu me lembro de uma pessoa que comentava sobre uma situação e que ele disse: pastor, eu não sei porquê, mas uma determinada pessoa, num dia, numa reunião de oração, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão aos irmãos, e levantou e pediu perdão a mim. E eu fiquei sem entender, porque eu nunca tinha discutido com aquela pessoa, nunca tinha tido nenhum problema com ela, eu achava que estava tudo bem. Mas ela disse: olha, eu peço perdão a você, porque eu não gosto de você, você me deixa irritada, você... E ela fez: olha, mas o que foi que aconteceu? E isso levou um tempo naquela reunião para poder se entender o que estava acontecendo, e depois as duas foram conversar sozinhas, e ela perguntando para aquela mulher: mas o que foi que eu fiz a você? Ela fez: eu não sei, eu só sei que eu não gosto de você. Tem alguma coisa que me incomoda, tal. E ela disse: pastor, eu nunca soube disso, e eu estava dentro de um conflito no coração e na mente daquela mulher, e isso levou muito tempo, porque a partir daquela conversa ela me pediu perdão, me deu um abraço, mas a partir daquele momento, aquilo que parecia até ser um relacionamento pelo menos ameno, complicou. Porque eu perdoei, eu disse: tá bom, eu perdoo você, eu não sei que você, eu não entendo que você fez nada comigo, mas eu perdoo, e vamos ficar bem e tal. Mas a partir dali piorou, porque ela cortou o relacionamento, ela não falava, me via, desviava, e eu não entendi. Passaram-se anos dessa forma, e essa pessoa não procurou ajuda. Eu procurei ajuda até com alguém que a conhecia muito bem, e a pessoa chegou e disse: olha, se ela não quer falar agora, deixa para lá. E a coisa levou anos desse jeito, até o dia que ela disse que não aguentava mais e orou a Deus, e pediu a Deus sabedoria, e chamou aquela pessoa, e conversaram de novo, e ela disse o que é que estava acontecendo, na verdade, uma coisa pessoal, uma percepção distorcida daquela pessoa em relação a ela, que nunca aconteceu, mas ela guardava aquilo no coração por anos, bloqueando o seu relacionamento com a irmã. Você entende? E a partir dali foi quebrado aquilo, e hoje, graças a Deus, elas vivem bem, mas foram anos desse jeito. E aí a gente para pensar aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Pedro, toma cuidado, porque o que você desliga na terra está desligado no céu, Pedro. Presta atenção nos seus relacionamentos, Pedro. Porque se você não estiver bem com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua família, com a sua igreja, se você não estiver bem com aqueles que estão próximos a você, aqueles que você consegue tocar, como você pode querer estar bem comigo, que você só sente, você não vê? Não é? Então, se você desliga, Pedro, aqui, desliga no céu também. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão é mentiroso. Então é difícil esse negócio de relacionamento, e é por isso que Paulo chama a atenção aqui e pede auxílio. Olha a terceira pessoa entrando, olha aí: meu fiel companheiro de jugo, cuide dessas duas senhoras, são servas do Senhor,
Deus as ama, mas elas estão sem comunicação, ou estão com uma comunicação falha. Existe uma transmissão da comunicação, mas não existe uma recepção da comunicação plena. Ou seja, não se estabelece uma comunicação saudável. Precisa resolver isso. Filhos, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que cada dia mais eu e você somos convidados a ser transparentes. Aprender a dizer o que nós sentimos, o que nós enxergamos, tendo cuidado, porque isso vai estar lá no verso 8, vocês vão ver, tendo cuidado na forma como dizemos o que sentimos, para que também não sejamos tratores, passando por cima dos relacionamentos, e dizendo, como muita gente diz, eu digo a verdade, doa quem doer. Está repreendido em nome de Jesus um pensamento desse. Você tem que dizer a verdade, fazendo tudo, para não machucar o outro. Se você fizer a sua parte, pedindo a Deus sabedoria, eu sei que Ele vai lhe dar palavras sábias, que vão ajudar a quebrar relacionamentos que estão necessitando de saúde. Quebrar essa barreira e estabelecendo relacionamentos saudáveis mais uma vez. A primeira coisa, eu não sei se você está na posição de Síntese e Evódia, não sei se tem alguma coisa para resolver. Se tiver, filho, resolve em nome de Jesus, porque senão tudo que fizer vai estar bloqueado. Tudo que você fizer na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, vai ter um empecilho aí. Vai ter algo que vai impedir você de crescer, que vai impedir você de exercer com excelência aquilo que Deus chamou você para fazer. É isso. É fundamental que você entenda a necessidade de estabelecer relacionamentos saudáveis, transparentes. Mas é interessante que Paulo diz assim, olha, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E eu entendo que é porque quando o relacionamento é quebrado, não talvez da forma como esse exemplo que eu dei a vocês nos dias de hoje, mas quando um relacionamento é quebrado de forma consciente, o que vem no coração é a tristeza. Você não fica feliz por quebrar o relacionamento com ninguém. Ainda que seja uma pessoa difícil de relacionar-se, você não fica bem quando você não consegue olhar no fundo dos olhos daquela pessoa, não consegue dizer de coração o que você está sentindo. Isso traz tristeza profunda ao coração, não traz? E aí eu entendo que Paulo encoraja, sabe? Alegrem-se nos relacionamentos de vocês, tanto uns com os outros como com Deus. Alegrem-se. E mais uma vez eu digo, alegrem-se. É uma ênfase sobre a necessidade de que esse fruto do Espírito possa se manifestar no coração de cada um de nós. Se incomoda você, se tem um relacionamento quebrado, incomoda você, busque resolução de problemas. Não guarde esse negócio. Não seja um cristão apático. Não beba desse fel, porque isso vai fazer mal a você em primeiro lugar. E vai estar bloqueando também o seu companheiro, a sua companheira de caminhada. Vai estar bloqueando. Entende? Libera esse negócio em nome de Jesus. Alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. E aí ele diz de que forma você tem que trabalhar isso no seu coração. Desde o verso 5 ele já diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Filhos, eu fico sem entender quando eu vejo um irmão ou uma irmã falando mal de outro irmão. Quer seja líder, quer seja o pastor, quer seja um colega de grupo pequeno, eu fico sem entender isso. Porque quando eu falo mal do meu irmão, do meu líder, eu estou falando do meu próprio corpo. Você entende? Isso não pode acontecer no meio da igreja do Senhor. Ele diz, a amabilidade precisa ser manifesta todos os dias. A gente começa isso em casa. A gente começa isso
da forma que a gente se relaciona com filhos, da forma que a gente se relaciona com o cônjuge, da forma que a gente se relaciona com os familiares, e isso transborda, isso se transporta naturalmente para a casa de oração. Naturalmente vai acontecer a mesma coisa aqui. E não tenha dúvida, se eu não tenho relacionamentos saudáveis dentro da minha casa, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, eu vou estar vestindo uma capa de relacionamento saudável. Não tem como eu ser um pai ou uma mãe ou um filho, sabe, um esposo ou uma esposa incoerente nos meus relacionamentos, na minha forma de agir com os meus familiares, e na igreja ser uma maravilha. Isso é incoerente. Isso é incoerente, isso é uma capa. Isso é uma capa. E Jesus bate pesado, bate forte sobre isso. Não podemos ter caráter farisaico. Não dá para a gente por fora ser pintado bonitinho, mas quando entra é um sepulcro caiado. Você entende? Que Jesus confronta a gente nisso. Não pode acontecer isso. Nossa forma de nos relacionar tem que ser a mesma, fora dos portões e dentro dos portões. Tem que ser a mesma. Pais, amem seus filhos. Filhos, respeitem seus pais. Esposo, seja fiel à sua esposa. Mulher, respeite o seu marido. Irmãos, vivam em união. Como é bom quando os irmãos vivem em união. Olha, a Bíblia toda, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, fala sobre isso. Relacionamentos saudáveis. E Paulo, mais uma vez, a igreja de Filipenses, que é uma igreja que traz alegria ao coração de Paulo. É uma igreja bonita. Não é uma igreja com muitas complicações. Mas à medida que você encontra a mínima dificuldade, você tem que tratar logo. Nós temos estudado nesses dias, um grupo pequeno nosso, e a gente aprendeu que à medida que você perceber no seu gramado verde uma erva daninha aparecendo, tire logo essa erva daninha, porque senão ela vai dar uma colheita tremenda. Colheita não é só de frutos bons, tem colheita de frutos maus também. E a gente tem que aprender, aquilo que a gente permite ser semeado, a gente vai colher lá na frente. A gente tem que permitir ser semeado bons relacionamentos, boa conversa, transparência, porque a gente vai colher isso de forma abundante lá na frente. Mas se a gente permite que ervas daninhas sejam semeadas no coração da igreja, no coração da família, vamos semear isso também no futuro, filhos. Tem gente que está semeando isso hoje já. Tem gente que não soube desde o início tratar um filho e conversar com o filho, e hoje está sofrendo o afastamento, colhendo o afastamento dos filhos, colhendo pouco diálogo, e aí pergunta: meu filho ou minha filha é difícil, não conversa comigo, não conversa com o pai ou com a mãe. Mas por que não conversa? Você semeou a semente da boa comunicação? Você semeou lá? Se você semeou a promessa de Deus, ela vai frutificar na sua vida e na vida dos seus. Mas quando a gente não semeia, também é consequência natural da má semente. Você vai colher maus frutos. A gente precisa pedir a Deus amabilidade na palavra, amabilidade na palavra. Ele continua dizendo: não andem, olha o que eu disse, muita gente chega na casa de oração dessa forma, e ele diz assim: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, prestem seus pedidos a Deus. Tem gente que chega ansioso na igreja, né? Pela semana que pode ter sido muito difícil, pelo um relacionamento. Às vezes eu venho sozinho à igreja, às vezes eu venho sozinho, a esposa não é discípula de Jesus ainda, ou o esposo não é, eu venho sozinho, venho com o coração angustiado, ansioso, para que Deus mude aquela relação, mude aquela situação. E aí Paulo diz: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, não andem. E ele diz a fórmula, é uma das poucas vezes que nós vemos fórmula para combater ansiedade. Eu vou dizer um negócio aqui, você pode dizer: pastor, o senhor está brincando agora com a medicina. Não estou brincando com medicina. Deus sabe que eu não estou brincando com medicina.
Ansiedade é uma das características de transtornos difíceis para o ser humano de serem tratados. É difícil tratar a ansiedade. E às vezes você precisa da questão medicamentosa para tratar a ansiedade em certo ponto da sua vida. Mas preste atenção, a Bíblia está nos dando aqui uma dica maravilhosa para todos aqueles que vivem ansiosos. Ele está dizendo aqui: não vivam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Filhos, eu sei que talvez o grau de ansiedade está tão alto, porque não foi tratado lá atrás, né, como prevenção, e hoje você precisa de um cuidado medicamentoso. Mas faz o seguinte: confia em Deus também, deposita aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deposite toda a ansiedade. E Ele diz: de que forma? Com orações e súplicas. E para mim, a oração, eu estava escrevendo aqui, a oração é um poder criativo que pode alterar acontecimentos e conferir força sobrenatural para enfrentar as lutas que não foram extintas ainda pelo Senhor. A oração é isso. É colocar diante de Deus de forma completa tudo que hoje me aflige o coração. Porque a oração pode mudar acontecimentos, pode mudar circunstâncias. E se não mudar, de uma forma graciosa, Deus vai agir também, lhe dando forças para suportar a circunstância difícil. Entende? A ansiedade tem que ser colocada diante de Deus. A oração contínua, ela serve como salvaguarda contra qualquer ansiedade. Qualquer ansiedade. Pois envolve uma atitude de espera em Deus, crendo que na fraqueza nós rogaremos por Ele e Ele nos socorrerá. Salmo 121. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Ele não dormirá, Ele não cochilará diante da minha necessidade. Ele cuida de mim. Você entende? Contra toda ansiedade também está a atitude de ações de graça. E aí é fundamental, não é à toa que ele coloca orações e súplicas e com ações de graça. Apresente seus pedidos. Olha, filho, toda oração, toda súplica, ela tem que ser precedida de ações de graça. Tem que ser. Porque eu não posso orar ao Senhor, pedir a Deus pela misericórdia dEle, sem antes dizer a Ele que agradeço, porque já vi essas misericórdias serem colocadas diante de mim e sobre mim antes daquele momento. Eu tenho que mostrar a Deus, eu tenho que manifestar para Ele que eu acredito, porque eu já experimentei, e estou necessitando novamente das suas misericórdias. Então, agradeça a Deus em todo o tempo. Para ter uma vida cristã saudável, a nossa oração, para ter relacionamentos saudáveis, a nossa oração é com súplica, especificando. Súplica é especificar um assunto na oração. Orações e súplicas, por isso que ele define de forma diferente. Orações, quando eu determino na minha vida e na vida da igreja do Senhor, do povo de Deus, sobre a face da terra, sobre o meu país, para aqueles que não conhecem a Cristo, eu oro por todos. Outra coisa é a súplica, quando eu digo a Ele exatamente como está o meu coração, qual é a minha necessidade, o que é aquilo que está me afligindo, o que é aquilo que aflige o meu irmão em especial, eu estou suplicando a Ele. Mas tanto a oração quanto a súplica, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Ele ação sobre a minha vida e a vida de todos que eu estou orando,
precisa ser precedida de ações de graça. É isso que Paulo está dizendo. A gente precisa dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Eu sei disso. Eu sei que o Senhor tem dado o que eu necessito. Às vezes não me dá o que eu quero, mas o que eu necessito para estar sobre essa terra, o Senhor tem me dado. Eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida de uma forma misericordiosa. Eu sei que por estar acordado agora, respirando sobre essa terra, é misericórdia do Senhor. Eu sei que a chuva que cai sobre a nossa terra é misericórdia do Senhor. Eu sei que o sol que brilha é misericórdia do Senhor. Eu sei que o meu casamento é misericórdia do Senhor. Eu sei que o meu emprego é misericórdia do Senhor. Eu sei que um copo com água que eu bebo é misericórdia do Senhor. Eu sei que o salário pequeno, médio ou grande é misericórdia do Senhor. Eu sei que as capacidades que eu tenho manifestado são misericórdia do Senhor. Eu sei que a oportunidade de estar numa faculdade federal é misericórdia do Senhor. Eu sei que a condição de estar numa faculdade paga é misericórdia do Senhor. Eu sei que estar numa igreja que posso ouvir claramente aonde eu tenho falhado e onde eu tenho acertado é misericórdia do Senhor. Tudo é misericórdia do Senhor. Ações de graça. Por isso eu te agradeço. Por isso eu celebro o Senhor. Por isso eu digo que o Senhor é bom. Por isso eu presto culto ao Senhor todos os dias, e não só quando estou na casa de oração. Tudo isso é graça, tudo isso é bondade do Senhor. Eu reconheço isso. Tem que dizer isso todo dia. Tem que dizer isso todo dia. E aí, as orações e as súplicas, com certeza Deus responde. Às vezes Ele responde com sim. Às vezes ele responde com não. O problema é que a gente tem dificuldade de ouvir uma resposta com não, né? A gente tem dificuldade. Mas o Senhor está em silêncio. Às vezes é não. O silêncio dele é não. Porque se fosse sim, acontecia. E você não entende, você continua brigando. O Senhor não fala comigo, e ele: estou falando, filho, com você. É não. A gente tem que aprender a estar sensível diante de Deus, para perceber qual é a vontade dEle. E aí ele termina o texto, a partir do verso 8, e diz assim: finalmente, irmãos, olha, é gostoso, né? Quando ele diz assim: rapaz, o pastor já falou demais, já pegou demais no meu pé, né? Aí diz: tá bom, finalmente. Então vamos terminar esse negócio agora, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Veja só o que ele diz para terminar: finalmente, irmãos. Vai ficar mais leve, né? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E aí sim, o Deus da paz é com vocês. Finalmente, irmãos. E vem assim, né? De carroça. O pessoal que gosta de dominó vem de carroça, né? Tudo que for verdadeiro, aprenda a ser um cristão que fala a verdade, que vive a verdade. Verdadeiro aqui tem a ver com o Evangelho, tem a ver com o próprio Cristo. Essa palavra verdadeiro aqui, tá? Tem a ver com a palavra de Deus, quando diz que Jesus, eu sou o caminho. O que mais? Entende o que é ser verdadeiro? Tem a ver com viver um evangelho transparente, que coloca em prática tudo isso que ele está dizendo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, é algo nobre aqui, é respeitável, algo que as pessoas vão olhar e vão dizer: rapaz, se esse homem ou se essa mulher está fazendo, é porque isso tem que ser feito mesmo. É algo que é digno. Ah, que coisa boa. Então faça. Tudo que for correto, faça. Jogue lá: ah, isso eu aprendi com minha esposa. Levei muito na cabeça com esse negócio, né? Então, aquele papelzinho do confeito, né? Pô! Rapaz,
Rapaz, eu apanhei muito na cabeça, porque Sandra pegava muito no meu pé com isso. Filho, tá errado. Tá. Depois de pouco tempo eu fazia de novo. Tá errado, filho. Tá. Hoje eu faço tudo, vai para o bolso da calça, vai para qualquer lugar, porque eu sei que se ela pegar, ela vai me dizer, você está errado, você está pregando uma coisa e fazendo outra. Isso aí não pode acontecer, né? Para quem gosta de filosofia, para quem gosta de sociologia, é imperativo categórico, né? Se aquilo que eu faço, todos fizerem sobre essa terra, e for bom, eu posso fazer. Mas se não for, não vale a pena. Não vale a pena. Então tem que estar atento a isso tudo. E ele diz, tudo que for correto, tudo que for puro. Aí tem a ver com a mente, tem a ver com o coração, tem a ver com desejos. É puro, então faça. Tudo que for de boa fama, tudo que você sabe que as pessoas, ao olharem você fazer, vão dizer, esse é um homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Esse jovem é diferente. Cara, tu é diferente. Eu me lembro de uma jovem que dizia isso, né? Na faculdade, o primeiro problema que eu tive foi quando descobriram que eu era virgem. Esse negócio pegou. Porque o conceito, hoje, dentro de uma faculdade, isso não existe, filho. Isso não existe. Que é isso? Tem test drive para quê? E ela disse, não precisa de test drive, não. Eu escolhi esperar. Né? E diz, olha, demorou, mas hoje eu tenho respeito da turma. Hoje eu tenho respeito. Que coisa boa, né? Como é que é você? Como é que é a tua fama dentro da faculdade? Como é que é? A forma como você se relaciona, como você fala, como você anda, como você se veste. Como é que é a tua fama? Se é de boa fama, faça. Se não é, começa a mudar, filho. Começa a mudar. Sabe, tem umas coisas que a gente tem que ter cuidado. Somos discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Quer se vestir? Se vista. Chegue diante do espelho antes de sair e pergunte, Jesus, tá bom? Ele vai dizer, se está bom ou não. Se você estiver em paz com ele, ele vai dizer, tá lindo, filha. Homem também, viu? Se vista, bota aquela camisa apertadinha, né? Gola de garrote, né? Chega lá na frente e pergunta, e aí, senhor, tá bom? Deixa ele responder. Se ele disser que tá bom, você sai. Se não tiver, por que você tem que se vestir dessa forma? Qual é a necessidade de se vestir de determinadas formas? Você quer mostrar o quê? Para quem e por quê? Responda essas perguntas. Deus vai falar com você. Preste atenção. Tudo que for de boa fama. Tudo que for de boa fama. Tem gente que, eu vou falar aqui, isso é uso e costume, eu sei, filhos. Mas tem a ver com fama, não tem? Tem a ver com boa fama, não tem? Tem algumas pessoas que vestem umas calças, né? Que, rapaz, parece que saiu de uma briga de pitbull, né? E tem uns buracos, tem umas coisas, né? Que eu já vi, rapaz, gente com um buraco, eu digo, meu Deus do céu. É esquisito o negócio, né? Aí você, desse jeito, aí vê alguém chorando, dizendo que está tendo dificuldade no relacionamento com o pai, com mãe ou com o namorado. Aí você chega lá desse jeito, rapaz, eu tenho uma palavra para te dar. Você tem que se amar, você tem que amar a Deus. E ela olha para você assim, tá bom, vou estar amando a Deus. Pela misericórdia, Deus pode até falar com você. Mas eu sei que você vai ser constrangido também pelo Espírito. Cuidado. Cuidado como você anda, filho e filha. Cuidado como você anda. Use costume. Mas esse negócio também pode falar muito às pessoas que não conhecem a Cristo. E falam até para as que conhecem a Cristo. Mulheres casadas, homens casados, cuidado. Cuidado. Existe um adversário que está ao vosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
presta atenção. Mulheres casadas, cuidem dos vossos corpos. Cuidem dos vossos corpos. Todo o seu corpo é para o seu marido, ele não é mais seu, é para o seu marido. Homens, cuidem dos vossos corpos. Seu corpo não é mais seu, é da sua esposa. Preste atenção como você se apresenta. Não entre na onda do mundo, não. Porque ela pode parecer só uma onda e ser um tsunami na sua vida depois. Presta bastante atenção. Se for convidada para um casamento, convidada para uma festa de gala, vá vestida de gala. Não vá vestida como pessoas que não conhecem a Cristo vão, onde todas as suas partes estão expostas. Maridos, se eu ver tua esposa desse jeito num casamento, numa festa, eu vou ficar aflito por você, porque você não está sendo sábio em conduzir a sua casa. Eu vou ficar aflito com você. Você é o cabeça da sua casa. Preste atenção. Honre, converse com a sua mulher desde a concepção da roupa dela também. Mulher, converse com seu marido desde a concepção da roupa dele, da forma que ele está saindo. Para que sair daquele jeito, chamando a atenção de todo mundo? Você quer ir para uma academia? Se compunha numa academia. Aquilo ali é academia, filho. Eu não estou tendo aqui, olha, tem educadores físicos aqui. E honro, porque eu sei que eles honram também, mas preste atenção. A academia hoje não é só a geração fitness. É também um ambiente de culto ao corpo. Sabem disso ou não sabem, filhos? Aqui, donos de academia sabem disso. É culto ao corpo. A gente como cristão sabe que é para tornar o corpo saudável, mas tem gente que vai para ali com totais intenções totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, pelo menos o cristão, o não cristão a gente não pode fazer nada. Mas o cristão, ele tem que saber estar dentro de uma academia. Tem que saber. Esse negócio, a gente vai prestar conta. Presta bem atenção nisso. Usos e costumes, eu sei. Mas como discípulos do Senhor, nós temos parâmetros. Nós temos limites. Presta atenção, em nome de Jesus. Tudo que for excelente, se for digno de louvor, pensem nessas coisas. A forma como você se conduz é digno de louvor? As pessoas olham para você e dizem, muito bom, então faça para a glória de Deus. Amém? Se você sai achando que está tudo bem, mas nunca ouviu um irmão dizer, rapaz, como você está bem? Como você está bem vestido ou bem vestida? Tem alguma coisa errada. Porque se você estiver bem, vai ter menção de louvor do coração. Vai ter menção de louvor. Entende? Que o Senhor nos abençoe. E que Filipenses continue falando para nós e todos os outros livros que o Senhor colocar diante de nós para estudarmos, continue falando para nós. Relacionamentos saudáveis, interpessoais e relacionamento com Deus. Precisa ser transparente, precisa ser sincero, precisa ser nobre, verdadeiro, precisa ser correto, precisa ser puro, precisa ser amável, precisa ser excelente, porque é para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma manhã maravilhosa na sua presença, que possamos ir para as nossas classes agora de escola bíblica e escutar o que Deus ainda tem para falar para nós a respeito de tudo que ouvimos hoje. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade, pelo privilégio e liberdade que nós temos para falar sobre relacionamentos, sobre atitudes de um discípulo do Senhor Jesus. Obrigado, palavra lida, pela tua palavra aprofundada no coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, Pai querido, pelas famílias representadas aqui, aqueles que não puderam estar aqui, mas que certamente estão nesse momento, num relacionamento íntimo com o Senhor. Aqueles que estão através das redes sociais, abençoa a vida deles, que o Senhor possa estar falando tremendamente ao coração de cada um deles. E nos faz ter agora um tempo de ensinamento na escola bíblica, também maravilhoso.
e nos traz logo mais, Senhor, às 18 horas, para continuarmos celebrando ao Senhor como tua comunidade, como teu povo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero só fazer um aviso para todos que estarão nas classes agora. A irmã Sandra e Poliana, eu creio que as duas, ou só você? Pronto. A irmã Sandra, minha esposa, ela vai estar passando nas classes com uma ficha de atualização cadastral de vocês. Estamos terminando, na verdade, nossa atualização de cadastro da igreja, e ela vai passar, e professores, será rápido para cada um, acho que em 2, 3 minutos, cada um preenche isso, tá bom? E vamos fazer isso durante todo o mês de agosto. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Durante todo o mês de agosto nós passaremos, porque alguns não podem estar num domingo e só pode estar no outro. Então nós estamos finalizando a atualização do nosso cadastro de membros ligados, e é importante que você esteja com sua ficha atualizada, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, vão debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém.